pessoal, aqui é o Capitel. Você está no maior pré-ENEM do Brasil e nossa meta é aprovar o maior número de alunos este ano. Você é a nossa marca e faz parte desse projeto. Bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos dar início à aula 14. Olha só, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a polaridade das ligações. E nós já conversamos antes sobre a classificação das ligações, iônica, covalente e metálica. Então, quando nós vamos classificar uma ligação quanto polar ou apolar, nós temos obrigatoriamente que nos lembrar desses conceitos de ligação iônica, ligação covalente e assim por diante, certo? Então vamos lá. Primeiro, polaridade está relacionada ao quê? Quando a gente pensa em algo polar, a gente lembra de polo. A gente lembra lá do polo da bateria, do polo da pilha, onde eu tenho um polo positivo e um polo negativo. No caso das ligações químicas, é o mesmo princípio. Então, nós classificamos uma ligação como ligação polar quando existe uma diferença de eletronegatividade, que é aquela propriedade periódica que está relacionada à tendência de um átomo em atrair os elétrons para si, e eu formo um polo positivo e um polo negativo. Então, ligação polar é uma ligação que tem polos. E uma ligação apolar, esse A aqui é de negação, é uma ligação que não possui polos, certo? A gente associa esses polos a um Mi, ou a um momento dipolar, que é representado por essa letrinha aqui. Então, na ligação polar, o Mi é diferente de zero, certo? O momento dipolar é diferente de zero. Por quê? Porque existe um polo. E na ligação apolar, eu tenho que o Mi é igual a zero. Ou seja, eu não tenho polos. E agora, sabendo desse conceito de ligação polar e apolar, nós vamos aplicá-lo às ligações que nós já vimos, começando pela ligação iônica. Nós falamos na aula 12 ou 13, na verdade foi na aula 12, que a ligação iônica é uma ligação constituída por um metal e um ametal. Nós já vimos que o metal tem tendência de doar elétrons, adquirindo carga positiva. E o ametal tem uma tendência de receber elétrons, adquirindo carga negativa. E essa interação entre íons é chamada de ligação iônica. E aí eu pergunto para vocês, uma ligação iônica é polar ou apolar? Se eu tenho um sujeito positivo interagindo com outro sujeito negativo, eu tenho claramente polos, polo positivo e polo negativo. Então, as ligações iônicas sempre vão ser ligações polares, certo? Uma vez que eu tenho íons ali, uma vez que eu tenho átomos com carga interagindo. Com a ligação covalente é um pouquinho diferente. Veja só, na ligação iônica ocorreu transferência de elétrons. Então, eu tenho aqui elétrons saindo do metal e migrando para o ametal. Essa transferência é efetiva. Então, isso aqui, ó, é um polo positivo de verdade. Esse sujeito aqui, ele tem uma carga real positiva e esse cara aqui tem uma carga real negativa. Em contrapartida, na ligação covalente, o que nós temos é apenas um compartilhamento de elétrons. Então, essa formação de cátion e ânion não ocorre de maneira efetiva. Então, nós temos que a ligação covalente, ela também pode ser classificada como uma ligação polar ou apolar, mas nós vamos entender quais são os critérios para classificar essas ligações. A molécula, a ligação, então, covalente polar, que vai ser exemplificada aqui pela molécula de HCl, ela tem diferença de eletronegatividade. Nós falamos que a eletronegatividade
é uma característica intrínseca do meu átomo. Então, o hidrogênio tem uma certa eletronegatividade e o cloro tem uma outra eletronegatividade, porque nós temos átomos diferentes, certo? E nessa ligação, o momento dipolar vai ser igual a 0. Como que vai acontecer isso? Eu vou precisar analisar a polaridade dos meus átomos. Primeiro, vamos esboçar a nossa ligação aqui entre hidrogênio e cloro. O hidrogênio está localizado na 1A da tabela periódica. Então, isso significa que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O cloro está localizado na 7A da tabela. Isso significa que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Não sei se vocês se lembram, mas na hora de organizar aí os elétrons, a gente coloca um elétron em cada direção e depois volta preenchendo aqui até formar 7. Então, eu tenho aqui 7 elétrons. A minha ligação vai ser formada aqui, certo? A questão é, olhando só para essa situação, eu tenho algum polo? Eu tenho alguém positivo ou negativo de fato? Não. Na ligação covalente não existe formação de íons, existe apenas o quê? Um compartilhamento. Então, não tem uma carga positiva de verdade e nem uma negativa de verdade. Então, como é que eu vou analisar a presença ou não de polos aqui? Analisando a eletronegatividade. Considerando lá a propriedade periódica eletronegatividade, que cresce na tabela periódica para cima e para a direita, no sentido dos ametais, o que nós temos? Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio, que está aqui na 1A, ou o cloro, que está aqui na 7A? Vocês concordam que o cloro é mais eletronegativo? E que o átomo mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para si com mais facilidade? Então, esse compartilhamento aqui, ele não é um compartilhamento de igual para igual. O cloro, ele vai puxar esse elétron com mais força. Fazendo uma representação aqui quase que grosseira, é como se eu tivesse... vou desenhar aqui do lado que acho que vai ficar mais fácil. É como se eu tivesse o cloro quase que monopolizando os elétrons da ligação. É como se a minha ligação ela tivesse mais próxima do cloro do que do hidrogênio, porque o cloro é mais eletronegativo. A gente representa essa ligação com uma setinha, e essa setinha ela sempre aponta para o lado mais eletronegativo, certo? Então, eu tenho uma resultante para o lado de cá. Essa resultante, gente, é uma resultante de força mesmo. Igual a gente aprende lá na física, quando a gente começa a fazer as somas vetoriais de força. Então, eu faço uma força nessa direção e faço uma força na mesma direção, porém com um sentido contrário. Essas forças vão se anular. Vocês lembram disso? Aqui é o mesmo princípio. O cloro puxa com uma força os elétrons para cá e o hidrogênio, ele também puxa, mas a eletronegatividade do hidrogênio é menor. Então, ele faz uma forcinha para cá. Então, a força resultante está na direção do cloro. Então, essa molécula é polar. Por quê? O cloro, ele tem um delta negativo. O que seria esse delta aqui? É um momento dipolar, tá? Ele é uma carga negativa efetiva? Não, ele é só um momento dipolar. E aqui eu tenho um momento dipolar
positivo. Então, aqui eu tenho uma carga parcial negativa e aqui eu tenho uma carga parcial positiva. Por que carga parcial? Porque esse cloro, ele está quase arrancando esse elétron. Esse elétron, ele está muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio, mas ele ainda não arrancou. Por isso que a gente usa esse símbolo de carga parcial, tá bom? Porque não é uma carga real igual aqui na ligação iônica. Perfeito? Então, ligação covalente polar, existe diferença de eletronegatividade, ou seja, ocorre entre átomos que são o quê? Diferentes. Então, nós temos átomos diferentes, com eletronegatividades diferentes, e a minha setinha, ou seja, o meu momento dipolar resultante é diferente de zero, e esse momento dipolar resultante está na direção do cloro, que é o átomo mais eletronegativo, certo? E quando eu anotei aqui, ó, ocorre distorção ou deformação da nuvem eletrônica. Essa distorção, ela pode ser representada da seguinte maneira: eu tenho hidrogênio e cloro, e eu tenho uma distribuição completamente diferente para o cloro e para o hidrogênio. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando nós falamos de modelos atômicos, nós falamos do modelo atômico atual, que é o modelo onde existe uma densidade de probabilidade, ou uma nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica, ela está relacionada com a probabilidade de encontrar o elétron. Então, olhando para essa representação, onde é mais provável de encontrar o elétron? No cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, porque o cloro puxa os elétrons da minha ligação química, certo? Então, ocorre essa deformação por causa dessa polaridade direcionada aí na direção do cloro, certo? Então, eu tenho polo negativo, polo positivo. Lembrando que no caso da ligação covalente, nós temos cargas que são parciais. E agora, a ligação covalente apolar acontece entre átomos iguais, ou seja, ocorre quando nós temos átomos com eletronegatividades similares. E o meu Mi resultante, né, o meu momento dipolar é igual a zero. Então, vejam só, eu coloquei a representação aqui do gás hidrogênio, hidrogênio ligado a hidrogênio, e nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, nós temos o hidrogênio localizado na 1A da tabela periódica, contendo um elétron na camada de valência, interagindo com outro hidrogênio, também com um elétron na camada de valência. E aí eu pergunto para vocês, qual desses hidrogênios aqui vai puxar os elétrons da ligação com mais força? Nenhum. Se eu tenho dois átomos iguais, se esse hidrogênio fizer uma força, esse hidrogênio aqui, ele vai fazer exatamente a mesma força. E quando eu tenho duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, essas forças se cancelam. Então, um hidrogênio puxa para cá, o outro hidrogênio puxa para lá. Qual que é a força resultante? A força resultante, nesse caso, é igual a zero. E eu tenho a ausência de polos. Por que eu falei que não acontece deformação da nuvem eletrônica? Porque a probabilidade de encontrar o elétron vai ser exatamente a mesma em ambos os hidrogênios. Nossa, meu desenho era para ficar igual, né, gente? Mas as minhas habilidades gráficas. Imaginem aqui, imagina que tá igualzinho essas duas nuvens, tá? Finge, por favor. Olha só. Considerando, então, que eu tenho a mesma força sendo aplicada em ambos os sentidos, né? A probabilidade de encontrar o elétron nesse hidrogênio é igual à probabilidade de encontrar o elétron nesse. Então, a nuvem eletrônica não foi distorcida, não foi deformada.
como acontece na ligação covalente polar, tá bom? Isso aqui aplica-se apenas a uma ligação. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de geometria molecular, e aí a gente vai entender que quando eu vou olhar para uma molécula, eu vou ter que fazer, primeiro, como é que essa molécula se organiza no espaço. Aqui eu tenho uma molécula somente com 2 átomos, mas eu poderia ter 3, 4 átomos. Como é que ia ficar essa geometria? Como é que esses átomos iam se organizar tridimensionalmente? Isso é importante. E, mais importante ainda, essa molécula é polar ou não? Aí eu vou precisar analisar o quê? Todas as ligações, tá bom? Então, sabendo o que é uma ligação covalente, polar e apolar, a gente vai trabalhar com geometria. Lembrando que essa parte de geometria molecular, ela está mais associada com compostos covalentes, certo? Os compostos covalentes, eles serão mais trabalhados de agora para frente, até porque depois a gente vai entrar em química orgânica e aí vão aparecer moléculas um pouquinho maiores, ok? Então, pessoal, anotem esses conceitos que nós vamos precisar deles na nossa aula de número 15. Aguardo vocês!